Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado em mais um vídeo aqui do canal, nessa noite de quarta-feira, para falar dessa repercussão pós-jogo São Paulo 5, Inter de Limeira 1. É isso mesmo, se você não assistiu o jogo, fica aqui no canal. Se você assistiu o jogo e quer ver a repercussão desse jogo que o São Paulo consegue golear a Inter de Limeira por 5-1, tá? E eu já começo falando para você que foi uma boa partida de São Paulo. É óbvio que a gente sempre, quando vê um placar, vamos dizer assim, maior, a gente tem que olhar o outro lado, o adversário. O adversário é um adversário que veio para se defender, acabou que levou um gol logo no início. Eu vou falar um pouco mais isso quando estiver falando das divisões dos tempos. Mas a grande verdade é que o São Paulo faz uma boa partida, mais outra boa partida de São Paulo. Eu sei que vai ter pessoas que vão falar, mas por isso ou por aquilo, mas a verdade é que o São Paulo faz uma boa partida, o São Paulo faz gols, eu acho que isso é importante. Ontem no pré-jogo, no link, eu vou deixar aqui na descrição, eu falei que esperava uma vitória de São Paulo, que o São Paulo pudesse fazer um gol, depois ir atrás de dois e continuar na mesma tocada, e acho que foi isso que aconteceu. Então, a minha visão de jogo é que foi um bom jogo para o São Paulo. Talvez a única coisa que deveria ter pudesse ser evitada, assim como no último jogo, que inclusive o Rogério Ceni falou também na sua coletiva, foi a possibilidade de não ter levado o gol, né? Enfim, de ter passado em branco, mas isso não aconteceu, beleza? E aí, tendo essa visão de um bom jogo que o São Paulo fez, depois de apresentar isso, a gente vai falar das escalações. Tem um colega meu até que brincou que sou apaixonado pelo Gabriel Neves. Mas a grande verdade é que eu fiz até um short no início do jogo. Eu não tive a possibilidade de ir no estádio hoje por problemas pessoais. Mas quando eu vi na televisão que o Gabriel Neves estava indo jogar, então eu fiz até um videozinho, né, meio que comemorativo. E foi bem positivo. Eu vou falar um pouco da atuação dele. E além do Gabriel Neves, ele entrou no sistema defensivo, até que eu tinha imaginado antes no pré-jogo que ele pudesse poupar algum zagueiro, colocando o Belém. Ele não fez isso, entrou com o Beraldo e com o Alan Franco. As laterais totalmente desfalcadas dos titulares, né, vamos dizer assim. Entrou com o Caio Paulista, que marcou um gol, e o Natan do lado direito. Depois no meio, Mendes e Gabriel Neves, como eu falei, eu tinha até colocado em muitas escalações Gabriel Neves como esse segundo homem de meio campo. E mais à frente no meio, o Nestor e o Wellington Rato, ali com movimentação. E na frente o Calegari com o nosso grande artilheiro do campeonato, né, o Galo. Beleza? Então essa foi a escalação do São Paulo. Eu confesso que já gostei da escalação, né? Porque apesar de ter sido um pouco diferente do que eu tinha imaginado, também assim, funcionou bem, porque o São Paulo começa o jogo, e é interessante como o futebol assim é engraçado. O São Paulo não começa o jogo bem, mas começa muito em cima ali do Inter de Limeira. Inclusive tem uma chance logo de cabeça com o Beraldo aos 4 minutos, eu acho. E depois tem um pouquinho de dificuldade, o Inter de Limeira fechado, não consegue criar muito o São Paulo, porém numa bola parada, vindo do Wellington Rato, né? Eu acho que foi um dos primeiros canais que eu falei isso, que o São Paulo tem uma coisa diferente, inclusive o comentarista assistindo o Premier falou bem disso, vamos dizer, essa boa alternativa que o São Paulo tem hoje, que é a bola parada com o Wellington Rato. Então, no cruzamento ali, um desvio do Alan Franco, bem desviada, que já está ficando uma coisa característica, né? Uma jogada ensaiada, e o Caio Paulista faz o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. E aí o São Paulo faz o gol mais ou menos ali dos 15 minutos, e depois dá uma parada, nesse início do primeiro tempo também, falando especificadamente do Gabriel Neves ali, o meio, ele ainda estava meio perdido, tentando encontrar o espaço dele como segundo homem do meio de campo. Mas a verdade é que uma jogada também parada, depois o Inter de Limeira faz o seu gol, para mim falha do sistema defensivo completo, você vê que Gabriel Neves não chega, Caleri também, o Beraldo atrasado, e acaba saindo o gol. E no finalzinho do primeiro tempo, pressionando, o São Paulo pressionou muito a saída, e aí o Inter de Limeira não tem qualidade, né? Não é um time que você pode dizer que vai sair bem tocando e criando uma boa jogada. O Nestor, na verdade, perdeu a bola, pressionou, ganhou, o Caler rola para o Wellington Rato e ele fazendo o primeiro gol do São Paulo, que estava merecendo, né? Vamos ser sinceros. O Wellington Rato, o jogador, né, vamos dizer assim, mais regular do São Paulo,
com destaque nessa bola parada, com assistência, então estava merecendo o gol dele, foi de pé direito, um bonito gol, por se dizer, e o São Paulo sai vencendo o primeiro tempo por 2-1. No segundo tempo, já começa o segundo tempo, o nosso artilheiro Galopo, né, numa jogada ali, já dentro da área do Nestor, ele entra batendo e faz 3-1, então praticamente ali, ao meu ver, a partida estava liquidada. Mas esse segundo tempo, o São Paulo volta melhor, né, o Rogério consegue arrumar melhor ali o meio, justamente com esse posicionamento aí do Gabriel Neves, até entendível, né, pela primeira vez de jogar como esse segundo homem do meio, mas acho que foi uma boa partida dele, né? Acho que cria-se alternativas com ele aí, espero que o Rogério veja isso. E com mais movimentação, quando o São Paulo começa a chegar, começa a finalizar, né? Mas ficando ali até no 3-1, aí começa substituições, entrou Luan, entrou o Pedrinho, eu tinha falado isso também no pré-jogo, você vai poder conferir no link que eu vou deixar aqui, na entrada do Pedrinho, e numa jogada no Pedrinho individual, meio que um elástico, uma jogada muito bonita pela direita, já o Pedrinho entra, finaliza e faz o gol, que eu acho que é importante também, né, pessoal? Eu falei isso, o Pedrinho, das vezes que entrou como titular, ele não jogou bem. E aí o Rogério, em um determinado momento, sendo o Rogério, eu também comentei isso no vídeo, vocês têm que entender, Rogério, das coisas que ele fala, não é aceitar, mas saber que o jeito do Rogério é assim. Ele falou em determinada situação que o Pedrinho poderia ser aproveitado melhor, de uma melhor forma no segundo tempo. E foi isso que fez o gol, e é importante ele entrar e fazer o gol e também criar alternativas. Eu vejo que mesmo com o elenco limitado por muita gente no departamento médico, o São Paulo tem alternativas em relação ao time do ano passado. E aí, 4-1, né? O jogo meio que já liquidado. O Pablo Maia entra também, entrou e assim, se comparado com as outras partidas, foi até bem. E aí acerta um chute, já mais no final ali do jogo, um chute assim fantástico, né? E faz um golaço numa das características que o Pablo Maia, né, apareceu como destaque, que é o chute de fora da área. Inclusive ele comemorou muito, porque eu acho que é importante, uma pessoa que não vem bem, mas que já foi um jogador que foi o destaque do Paulista, né, tentar reencontrar o melhor futebol. Hoje ele não tem bola para jogar o tanto de partida que o Rogério colocou ele. Mas é sempre bom, é isso que eu falo, alternativas. E aí é interessante, que foi aí, que eu deixei até no encarto, como o banco faz bem, né? Como você deixar uma pessoa no banco ali, pelo menos por uma parte de uma partida, e dar uma, vamos dizer assim, uma preocupação no jogador para que ele entre e mostre pelo menos um pouco mais de vontade. Acredito que pode ter acontecido isso com o Pablo Maia. Tudo bem? Então, basicamente o São Paulo fecha, né, dessa forma. Eu não vi aí muitas variações táticas. Na verdade, é assim, no início eu achei interessante a escalação, que eu não tinha pensado nisso, né? Com o Nestor. O Nestor fez uma boa partida, não foi uma partida brilhante, mas na característica dele, homem de meio campo, né, chegando ali no meio, podendo criar com o seu passe, que é a melhor característica, pisando dentro da área também, como foi o caso do terceiro gol do São Paulo e o gol do Galopo, né, podendo ajudar o companheiro ali até no último passe. Então foi muito bom essa formação, porque volta e meia era 4-4-2, com ele e o Galopo ali, e em outras situações mais ou menos um 4-3-3, com o Galopo já entrando dentro da área. Então, uma boa sacada do Ceni de ter feito isso. Eu acho que, mais uma vez, falar que acho que abre possibilidade. Né? Por mais. A gente não vai poder contar com o Luciano em todos os jogos, né? Seja por suspensão, que ele geralmente leva cartão, seja por lesão. Então, ou por questões táticas também, você pode entrar com esse sistema, né? Com o Mendes ou o Luan como primeiro volante. E para mim, o Gabriel Neves como segundo volante, dá para ele evoluir nessa posição, dá para fazer partidas melhores e ser bem aproveitado. Bem, então, em questões de variação tática, foi isso. Sobre os destaques, né? Eu confesso a você que assim, eu não consegui acompanhar bem ou linearmente o jogo, mas para mim, destaque da defesa, eu acho que eu poderia citar mais uma vez o goleiro Rafael com o Alan Franco ali. Ele foi até substituído no segundo tempo, porque o goleiro Rafael, quando foi exigido, ele apareceu e apareceu bem. Então, mais uma vez, eu boto o goleiro Rafael, apesar do Alan Franco ter feito uma partida praticamente perfeita. O Beraldo, que hoje não foi bem, mas o destaque, vamos dizer assim, que não foi bem, deveria ser melhor ter sido o Natan, né? Errando muita, botava a bola na frente, acabou que perdia a bola, né? Não escolhendo a melhor jogada ali na lateral, então poderia ter sido melhor o Natan. Em relação ao meio,
destaque do meio ali, eu colocaria hoje o Mendes como uma bela partida. É claro que Inter de Limeira não fez, deu muito perigo, mas o Mendes no que propôs ali, no que ele, né, na sua função de primeiro volante, de muitas vezes chegar, fazer até a falta, para que não fosse criada jogada, e fazer essa bola rodar como um primeiro volante, para mim sim, o Mendes hoje jogou bem, então eu colocaria ele como um meio, e mais com o Elton Rato também, eu tenho que abrir esse parênteses com o Elton Rato mais uma vez aparecendo bem, então eu colocaria nesse setor ofensivo aí do meio o Elton Rato também como destaque, e no ataque, dos dois jogadores que jogaram no ataque ali, para mim eu colocaria, acho que o Galopo, por ter feito o gol, acho que o Caleri se movimentou bastante, né, o Caleri, mas para mim o Galo fez o gol, é nosso artilheiro, né? Tá numa fase muito boa, inclusive se entregando, você vê ele correndo bem no jogo, então assim, aproveitar essa fase, né, da melhor forma possível, então eu coloco o Galopo. Vamos dizer assim, no meio e no ataque que não foi bem, eu acho que talvez o Gabriel Neves, justamente por não estar na posição dele, mas é perfeitamente normal, então eu acho que ele poderia ter ido um pouco melhor, mas como eu falei, depois de um tempo que ele encaixou ali, que o Rogério viu também onde seria a melhor posição, ele desenvolveu um melhor futebol. Então basicamente é isso. E o Caleri também eu coloco assim que poderia ter sido melhor, foi muito participativo, deu um passe pro gol, né? Sempre aquela briga do Caleri, mas a gente sempre espera gol do Caleri em todo o jogo, né? Então é isso, beleza, pessoal? Então é isso o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like, né? Curta aí, mais pessoas chegando no canal, o canal sendo mais divulgado. Então compartilhe com seus amigos, familiares, com todo mundo. E eu desejo uma excelente noite. E final de semana para vocês não vai ter jogo, né? Porque é carnaval. São Paulo só volta semana que vem e a gente vai estar aqui sempre acompanhando o nosso tricolor. Tudo bem? Boa noite e um bom descanso para vocês.